Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Raul Greco, estarei com vocês aqui na matéria de imersão profissional e inovação em novas tecnologias nos negócios, tá? E hoje vou falar sobre um assunto bem interessante. Vamos começar nosso trabalho aqui, tá? Vamos lá. Então, vamos começar com uma frase aqui falando o seguinte: há conhecimento de dois tipos: aqueles que sabemos sobre um assunto ou sabemos onde podemos buscar informação sobre ele. Essa frase é do Samuel Johnson, tá? Uma coisa importante é saber o seguinte: você tem que saber determinados assuntos aprofundadamente, porque são aqueles assuntos que interferem diretamente naquilo que você faz, naquilo que você desenvolve, naquilo que você pretende trabalhar. Mas é importante também conhecer outros assuntos que permeiam aquilo que você pretende trabalhar. Tá? Por que isso? Porque é importante você saber onde procurar certas informações. Não é possível saber tudo de absolutamente tudo, tá? Mas é possível saber onde procurar informações sobre absolutamente tudo, tá? Então, descobrir as ferramentas para que nós possamos gerenciar esse conteúdo, que nós possamos gerenciar essa sabedoria, é muito importante. É tão importante porque ele acaba ajudando que nós possamos desenvolver as coisas de melhor modo, tá? E procurar melhores soluções. Nós, no mundo dos negócios, nós temos que tomar decisões constantemente e não podemos tomar decisões constantemente baseadas no achismo. Temos que ter dados, temos que ter certezas, informações e conhecimento para que sejam melhores acertadas esses resultados. Então, dessa forma, é possível buscar informações quais não as tenha, ok? Então, eu posso buscar melhores resultados e melhores informações para tomadas de decisões completamente acertadas, ok? Isso é uma coisa interessante. E aí, nós vamos falar de alguns assuntos bem interessantes na nossa aula. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês como que funcionam as revoluções tecnológicas, tá? As revoluções tecnológicas, elas acontecem de uma maneira muito interessante. O ser humano, ele só procura criar, né, tecnologia, empregar tecnologia em coisa que nós não gostamos de fazer. Tá? Então, assim, nunca você vai saber por aí de uma máquina, por exemplo, que ela é uma degustadora de pizza ou uma degustadora de vinhos. O ser humano gosta de fazer isso. Ele não vai fazer uma máquina para isso. Ele não vai perder a oportunidade de degustar uma pizza ou degustar um vinho ou qualquer um doce, alguma coisa assim, sendo que o ser humano mesmo pode fazer isso, tá? Então, a tecnologia é empregada para facilitar a vida do homem. Então, que fique claro para vocês isso, tá? E uma das maiores revoluções que nós tivemos, né, tecnologicamente, porque tudo é tecnologia, desde a época que o homem ele lapidava pedras de ônix assim, né, para poder cortar carne e coisa semelhante, né, que ele desenvolvia esses tipos de técnicas, já são tecnologias. Só que a gente tem que falar da tecnologia digital. A tecnologia digital apareceu, ela surgiu depois de muito trabalho, obviamente, né, de trabalhos assim que surgem lá por volta de 1930, 1940, começa a se trabalhar muito com eletrônica, né? A mecânica avança, começa a trabalhar a eletrônica propriamente dita, né? E aí nós temos depois na década de 80 ali a grande era da revolução digital, aonde começa a acontecer uma disrupção digital. O que é uma disrupção? Disrupção é quando há uma quebra temporal, tá? Então há uma fratura naquele tempo e as coisas mudam totalmente de figura. Então passa-se do analógico para o digital, mas sem uma mudança gradual. Não há uma mudança gradual, foi de uma coisa para outra. Então tinha TV analógica, no outro mês lançaram a TV digital e mudou. Tá? A TV digital que eu digo, já TVs um pouco mais modernas, né? Que você tinha controle remoto, TVs que não eram naquele, que faziam aquele, né? Não eram baseadas só em transistores simples, ou até mais antigos, né? Quem é mais antigo sabe,
que eram ah, baseadas em outros formatos da televisão, né? Você tinha que ligar a televisão, demorava para vir a imagem, então era tudo analógico, né? Você tinha que mudar o canal na mão ali, sintonizar daquele jeito. Aí você chega num patamar que a televisão já tinha a sintonização automática de canais, você tinha entradas para vídeos externos, aí vai vir depois, logicamente, o videocassete, né? Vai vir depois, lógico, muito mais para frente o DVD, o Blu-ray, os streamings, isso aí bem atualmente, tá? Mas vamos supor ali entre 80 e 90 que começa então essa revolução, então começa a disrupção digital, os computadores começam a aparecer assim para o povo, né? O computador é uma coisa um pouco mais antiga, mas o computador para o mainstream, para o povo mesmo, para as pessoas, né? Aberto ao público, ele começa a aparecer no final da década de 80 para a década de 90. Então começa a se difundir isso e as empresas também começam a abraçar essas coisas, tá? Então são pontos primordiais para a gente entender. Então essa disrupção acontece e no segundo passo a tecnologia ela é englobada, então as pessoas começam a entender a tecnologia. E a tecnologia, de fato, ela é uma coisa muito interessante porque ela é um objeto de desejo das pessoas, tá? Ela é um objeto de desejo. Reparem que, por exemplo, tá? Vou falar nos dias de hoje, lança-se um celular novo, você fica já doido para comprar o celular novo. Às vezes o seu celular tá top, tá legal, tá funcionando maravilhosamente bem. Ele tá muito bom. Ele não tá ruim, mas você fica com aquela formiguinha picando você, querendo comprar um celular novo. Você fala, esse celular aí é legal, né, cara? E não é só com isso, tá? É com vários produtos de tecnologia, desde os mais simples, por exemplo, um descascador de batata. Né? Você pode comprar no mercado um que faça de uma maneira diferente. Ele não é mais aquele que faz assim, né? Que você faz que a lâmina está na horizontal, é um com a lâmina na vertical, que você tem um apoio para a batata, por exemplo, uma coisa mais simples dessa, um recurso de cozinha, tá? Até um recurso mais moderno, um computador super avançado ou uma câmera super avançada. Então é um objeto de desejo. Sem contar que isso agrega valor a qualquer coisa, agrega valor principalmente aos negócios e à empresa, tá? Uma empresa que está bem posicionada tecnologicamente, ela demonstra às pessoas que utilizam seus serviços, bem como e principalmente aos seus acionistas, que existe uma segurança ali. Parece que você está sempre no, como nós chamamos na informática, no hype, sempre no topo, tá? Sempre funcionando de uma maneira, sempre assim, na onda, na crista da onda da tecnologia. Quer dizer, então, que você está sempre atualizado. Uma empresa sempre atualizada, eu posso confiar nela, porque ela sempre está à frente do seu tempo. Ela é uma empresa vanguardista, ela é uma empresa que traz consigo um valor maior, porque ela se preocupa muito com a tecnologia. E aí, no terceiro passo, há uma mudança de paradigma. As pessoas começam a perceber o seguinte: analógico não dá mais. Tá? Analógico não dá mais. A gente é feito agora para o digital, não tem mais jeito. E aí você começa a anular toda aquela tecnologia antiga, tá? Sim, vocês podem me falar assim, mas eu tenho um tio que gosta de ouvir disco de vinil, né? Tecnologia analógica, eu sei, mas nós chamamos essas pessoas de saudosistas, tá? São saudosistas, eles não são pessoas que eles deixam de lado a tecnologia atual, tá? Não é um cara que mora numa cabana no meio do mato, né? Ele é um cara que ele vai andar de carro, ele vai ouvir o Spotify dele no carro, porque ele não vai pôr uma vitrola do lado do banco do carona e não vai ligar ali no som do carro. Não é tão simples assim, né? Mesmo porque o trepidar do carro, né, com o melhor amortecedor possível, ainda fará pular a agulha da vitrola, tá? Então não será isso que vai acontecer.
Só que ele é um cara saudosista, ele gosta desse tipo de coisa. É um cara que tem uma máquina de escrever na casa dele, ele acha super legal ter uma máquina de escrever, beleza, tranquilo, mas ele não vai deixar de mandar um e-mail para você, ele não vai digitar a carta na máquina de escrever, pôr no envelope e te enviar. Não, ele vai mandar um e-mail para você. Você pode ficar super tranquilo, né? E aí abre espaço para o quarto ponto, que são as inovações radicais. Né? Então, as coisas com a tecnologia no mundo digital, elas começaram a abrir espaço para inovações radicais, coisas realmente que o cérebro humano não achava que fosse possível. Então, a gente foi desenvolvendo ali, criando habilidades muito radicais, ou seja, hoje praticamente nós temos assim, enviar carta é algo extremamente do passado, né? Existem pessoas que ainda fazem, com certeza, né? Principalmente para a área jurídica, né? Que você faz, por exemplo, convocações judiciais e extrajudiciais, que é necessário receber o AR, né? O AR, aquele aviso de recebimento, então para comprovações de fins jurídicos. Mas muito difícil você vai mandar uma carta para o seu chefe falando, por exemplo, das necessidades da empresa, né? Eu estou redigindo a carta na minha máquina de escrever, vou levar ao correio, vou ficar ali 20 minutos, 30 minutos na fila, dependendo da cidade onde você está. Se for uma cidade grande, você fica 2 horas, 3 horas no correio, você coloca para entregar na mesma cidade, demora de 3 a 4 dias, aí o chefe recebe aquela carta, ele vai ler aquela carta com carinho, né? Porque vai chegar na portaria e vão levar até a sala dele. Isso vai demorar mais, acho que um dia até chegar a conhecimento dele. Aí ele chega, ele lê aquela carta com entusiasmo e ele vai grifar as coisas assim, e vai te responder de novo, vai mandar para você marcando uma reunião para daqui 2 semanas, porque é o tempo da carta chegar e você lê a carta. Não é assim que funciona, tá? O mundo é mais urgente, então a inovação radical acontece mais. E uma das grandes inovações radicais que nós tivemos foi as redes sociais, tá? As redes sociais foram uma inovação radical gigantesca. Por quê? Porque começamos a transportar vídeos e imagens em alta proporção, o que forçou a mudança de paradigma. Por exemplo, nós tínhamos uma internet que era de escada, tá? E essa internet de escada não suportava mais enviar vídeos e imagens. Tivemos que ir para a internet via cabo. Só que aí começou a aumentar cada vez mais a quantidade de dados na internet. A internet via cabo já não dava certo, aí passa a fibra. Tá? A internet fibra com grandes escalas, né? Hoje nós temos aí planos de 500, 700, 1 giga de internet, né? Por quê? Porque acontece um fenômeno chamado Big Data. Esse Big Data acontece como um fenômeno que é um grande conteúdo, né? Uma grande quantidade de informações na internet, que são dados brutos, fatos brutos que estão ali e que podem ser minerados. Eu vou trabalhar isso com vocês em outras oportunidades, mas o que é uma mineração? É buscar nesses dados informações, tá? Deixar bem claro algumas coisas para vocês. Depois, o que é informação, o que é conhecimento, o que é dado bruto, tá? Vou trabalhar isso aprofundadamente, mas de maneira geral, nós temos o Big Data, são grandes informações. Foi uma mudança radical de informação, ok? E aí, as características principais dessa transformação tecnológica disruptiva acontecem de várias formas. Primeiro, as pessoas e as culturas, né, que são agentes de transformação e organização, elas são pessoas que se moldam à era digital. Então, as pessoas que já nascem, por exemplo, pós anos 90, elas já nascem com acesso a smartphone. São pessoas que já foram criadas com o smartphone na mão, né? Quem é como eu, antes de 80, né? Antes de 80, eu sou de 85, né? Mas antes de 80, viram aparecer o smartphone. Então, são culturas diferentes, são pessoas de culturas diferentes. Porém, as pessoas como eu de 85 que viram o smartphone aparecendo, tivemos que nos adaptar. Tá? Porque se a gente não se adapta, se a gente não se adapta a essa cultura, a gente fica para trás, tá? Então é importante lembrar disso. Outra coisa
que é importante lembrar que os consumidores na era digital também se modificaram. Você está no seu negócio, você tem o seu cliente, né? O cliente digital mudou. Você não é mais o cara que vai chegar, vai marcar reunião na loja do cara. Muito dificilmente um dono de empresa vai te receber na loja dele, para você, na loja física dele, para entrar em contato com você, né? Muitas coisas hoje se resolvem por e-mail, né? Muitas coisas se resolvem por um Meet. Você abre o Meet com a pessoa, conversa com ela ali, ou Zoom, né? Qualquer programa, ou Teams, qualquer programa que você venha utilizar, você abre esse programa, você já conversa com a pessoa, já resolve com ela. Sendo que também hoje mais de 60% das pessoas optam por fazer compras online. Então o varejo também tem mudado muito, né? É muito mais cômodo você comprar online e esperar chegar na sua casa. E aquele tempo que antigamente demorava 2 semanas, 3 semanas, um mês para chegar um produto na sua casa, ele já não existe mais. Não existe mais esse tempo, tá? Enorme para entregar coisas na sua casa, né? Outra coisa interessante é que a concorrência mudou, os mercados digitais mudaram. Às vezes você tinha concorrência apenas na sua localidade, no seu bairro. Aí depois começou a concorrências regionais, então na sua região. Hoje com a internet você tem concorrências mundiais, tá? Você concorre com empresas do mundo inteiro, tá? Então houve uma disrupção gigantesca no mercado, né? E foi habilitado, obviamente, pelo mundo digital. A inovação é uma coisa constante, porque virou uma moeda, tá? Um agregar valor à empresa. Então, cada vez que você tem novas inovações, né? Novas coisas importantes para sua empresa, novos caminhos, novos métodos, novas formas de conduzir, novos produtos, né? Você sempre está à frente dos seus concorrentes. Então, existe isso, uma coisa legal, porque isso gera um crescimento ágil dos negócios. Começa a crescer cada vez mais esse plano, né, de desenvolvimento dos produtos que você tem. Então, a inovação ela é constante. E essa a inovação ela acontece tanto em produtos quanto em processos também. Ou seja, as tecnologias digitais elas aumentam a produtividade, além de reduzir muitos custos, né, e maximizar a receita com isso. Então, isso é uma coisa interessante. Se você facilita custo, primeiro, vamos supor, tem uma tecnologia digital, temos ali um cloud, né? Um sistema de cloud computing, por exemplo. Você joga as informações no cloud, você já faz o que? Trabalhos colaborativos, diminui tempo de espera de um produto, diminui o tempo de espera entre a confecção de uma coisa ou outra, né? Aprovações, reuniões, então várias outras coisas, fora monitoramento em tempo real e coisas dessa forma. Os modelos de negócio também se modificaram. Nós não temos mais produtos e serviços físicos, temos produtos e serviços físicos e produtos e serviços digitais. Por exemplo, um curso é digital. Você tem hoje a educação digital. Estamos aqui estabelecendo um sistema de educação digital, tá? Que se não fosse o computador ou seu smartphone e a internet, provavelmente você não estaria aqui conversando, né, comigo, não estaria aqui me ouvindo. Então, temos modelos de negócios que modificaram com a era digital. Os dados também se modificaram, né, porque eles aumentaram exponencialmente. Então, foi um aumento de dados e acesso a esses dados gigantesco. Então, nós temos acesso a muita informação. Não quer dizer necessariamente que nós temos acesso ao conhecimento. Conhecimento é a destinação que nós damos à informação. Então, nós temos acesso à informação. O que nós fazemos com ela, aí fica o nosso critério. Podemos usar para bem, para mal, também não fazer nada, né? Que também é ruim. Então, é importante lembrar disso, né? E aí tem algumas tecnologias que vão aparecendo, como, por exemplo, o blockchain, que é um sistema de armazenamento em blocos na internet, como se fosse um cartório virtual, né? É muito interessante, é um sistema prático e muito bacana, por exemplo, para assinar contratos. Você deve ter visto aqueles sites que você assina contrato online, ele marca aquilo num sistema blockchain e aquilo é extremamente seguro, porque é replicado por várias fontes. Então,
então não tem como fazer modificações naquele contrato. Ah, mas eu assinei errado. Tudo bem, eles cancelam aquele e faz um novo, mas eles não conseguem fazer alterações naquilo que já foi colocado, tá? Temos a Big Data, que é esse grande acúmulo de informações que você pode extrair, um grande acúmulo de dados, da onde você pode extrair grandes informações. Temos o IoT, que é a internet das coisas, né? Ou Internet of Things. Você consegue colocar internet em absolutamente tudo. Um exemplo mais tranquilo disso é o aparelho de smartphone em que você vive conectado, você está conectado o tempo todo, presente, conectado, né? E também, obviamente, que agora está bem assim, aparecendo bastante, que é a inteligência artificial, né? Que é uma das coisas que mais está em voga nesse momento, né? E essa nova era de informação, ela vai mostrar impactos bem interessantes que acontecem conosco. Primeiro, a internet das coisas, né? A internet das coisas, ela é muito presente no dia a dia, né? Absolutamente tudo quase tem acesso à internet. Então, a sua televisão, uma Smart TV, tem acesso à internet. Você tem um aparelho celular que é um smartphone, que tem acesso à internet. Você pode ter um smartwatch, que é um relógio que tem acesso à internet. E você vai gerando informações cada vez mais. Para quem não sabe, existe até geladeiras, smart geladeiras já, que tem isso. Tem smart cities, ou seja, cidades que têm acesso à internet. São cidades com câmeras inteligentes, sensores, semáforos, tudo interconectado para facilitar a vida do cidadão, tá? Isso está começando, mas é uma realidade, vai aparecer cada vez mais. Outra coisa que apareceu bastante, que ficou muito assim em voga, com certeza, é a inteligência artificial. Inteligência artificial essa que hoje é utilizada basicamente em negócios, tá? Elas podem ajudar você a buscar informações, como o Samuel Johnson falou no começo, você pode buscar informações ali, pode ser que não sejam informações aprofundadas, mas pelo menos um norte você já consegue ter ali por aquele sistema. Você tem o norte bem baseado, bem desenvolvido naquele sistema. Então, já é uma coisa interessante, já é uma coisa que vai te ajudar bastante a trabalhar com isso, tá? Dá para fazer análises preditivas, dá para fazer análises estatísticas, que é uma coisa interessante, e só para quem mexe com isso sabe o quão é difícil trabalhar com estatística, tá? Existe uma série de variáveis possíveis, cujo a inteligência artificial pode lhe ajudar muito nesse sistema, tá? Porque é meio complicado você conseguir reunir várias informações. Às vezes a sua formação, né, como gestor, talvez você não aprenda aprofundadamente estatística, mas você precisa desenvolver um trabalho estatístico naquele negócio para que você possa aplicar isso corporativamente. Então, a inteligência artificial pode te dar essa ajuda, essa mãozinha, de uma maneira muito especial, tá? E diversas outras coisas, como desenvolver planos de negócios, analisar dados, geração de gráficos, uma série de fatores que podem ser bem desenvolvidos utilizando a inteligência artificial de modo correto. Outra coisa que é importante também, que nós temos que entender, é que uma coisa que chegou muito pronta para nós é a tecnologia móvel, tá? Então, primeira coisa importante que nós usamos hoje no mundo corporativo, na gestão de vendas, na gestão comercial, na gestão de negócios, na administração, no marketing, é a mobilidade, tá? A mobilidade é uma coisa que tem que ser respeitada, tem que ser muito utilizada e hoje ela tem sido muito aclamada, né? Você estar móvel, poder trabalhar de qualquer lugar, entrar em contato, estar à disposição de qualquer lugar, poder resolver problemas e tomar decisões de qualquer lugar, é algo importantíssimo para o mundo dos negócios, né? Sabendo disso, a gente sabe que existem alguns pontos interessantes. O primeiro deles é que nós temos hoje dispositivos portáteis e vestíveis, é chamado também em inglês de wearable, ou seja, o que são dispositivos portáteis e vestíveis? Portáteis são dispositivos como smartphones, são pequenos, eles têm a capacidade de processamento de um computador médio,
tá? Você consegue fazer grandes processamentos de informação nele, tá? Pelo menos o suficiente para trabalhar, fazer reuniões, né? Se conectar de qualquer lugar do globo. Obviamente que nós temos algumas restrições devido às antenas de celular, que nós chamamos de LTE, tá? Que eu vou explicar um pouco mais para frente sobre isso, né? Essa ideia de LTE, de sistemas de informação baseados em tecnologias muito avançadas, né? A conectividade é algo que nós estamos constantemente ligados, então é uma coisa interessante você ver que você pode estar conectado e está conectado o dia inteiro. Você hoje recebe mensagens a qualquer hora do dia, caso você coloque um não perturbe, ou não estou disponível, ou talvez você olhe a mensagem e não responda, né? Mas isso acontece também. Então a conectividade está presente o tempo todo. Então, seu celular ele te dá avisos o tempo todo. Você pode usar como agenda, pode usar como com videogame, pode usar como planilha, pode usar como computador, pode usar como absolutamente tudo. Então, é um dispositivo portátil que vai te levar, né? E também a conectividade para quem trabalha em computadores físicos, né? Ou presentes maiores, né? Você sabe que hoje sem internet, sem trabalho. Basicamente isso. Então, sem internet, sem trabalho. Vocês já percebem, por exemplo, quando cai o nosso WhatsApp, o WhatsApp cai, fica 10, 20 minutos fora do ar, o desespero já bate, já entra e ficamos assim com uma ansiedade, né? Uma ansiedade muito profunda acontecendo. O mesmo acontece quando as redes de celular não funcionam. Já deve ter acontecido com vocês. Vocês estão discutindo, resolvendo algum problema, mas você está entre uma cidade e outra, e entre uma cidade e outra, seu celular não pega muito bem, tá? Por que ele não pega muito bem? Porque as antenas de celular naquela região não são tão boas e por isso você acaba ficando também gerando uma ansiedade em você, né? E hoje nós encontramos diversos serviços, serviços diversos para contarmos com a nossa digitalidade. Então, repare que você, se for analisar o seu dia a dia, você trabalhador médio, você tem várias empresas que você dispõe de serviços delas, né? Seja um serviço de streaming para assistir alguma coisa na televisão, seja um sistema para você usar programas como Word, Office ou Google Forms ou qualquer outra coisa, drives para você hospedar suas informações, né? E diversas ocorrências que não tem no seu dia a dia, como programas específicos para gestão de vendas, como ERP, CRMs, né? Gestões comerciais, gestão de venda, coisas dessa forma. Então, isso é uma coisa muito bacana de se analisar. Tudo isso transforma socialmente as pessoas, né? Por quê? Porque sabendo que nós temos uma dependência gigantesca da internet, né, e da tecnologia móvel, da solução de tecnologia móvel, a gente começa a exigir mais das pessoas, né? Existe uma exigência maior das pessoas. Nós exigimos que o trabalho seja feito mais rápido, que a entrega seja feita mais rápido, e a gente às vezes esquece um pouquinho de algumas coisas. Nem todas as pessoas têm o mesmo acesso, nem todas as pessoas têm os mesmos aparelhos, apetrechos para conectar, mas a transformação social ocorreu. Então, uma coisa interessante é que as fronteiras geográficas sumiram, né? As fronteiras geográficas desapareceram. E um exemplo bem interessante dessa fronteira geográfica que desapareceu é que nós podemos trabalhar home office de lugares extremamente distantes e lugares extremamente distintos, né? Isso é bem bacana de se observar, né? E logicamente que nós temos tendências atuais. As coisas mudam, as pessoas mudam, né? O tempo todo os trend topics da vida vão mudando. Pode ser que não tenham transformações tão radicais diariamente, mas as transformações são constantes e as tendências também. Então, normalmente, aquilo que é bom, aquilo que facilita a nossa vida, nós nos encaminhamos para usar aquilo, porque aquilo nos facilita, aquilo nos ajuda a organizar melhor nosso dia a dia e facilita o desenvolvimento do nosso trabalho. Dessa forma, nós temos também um retorno maior
desse trabalho. Por quê? Porque nós realizamos mais coisas, otimizamos o nosso tempo e temos um retorno maior também. Seja um retorno do nosso trabalho de maneira geral, de efetividade de trabalho, seja um retorno financeiro, que ele também pode nos proporcionar. Além de, às vezes, sobrar mais espaço para você, mais tempo para você, né? Tanto seja em deslocamento, seja de modo de vida, de maneira geral, e de resolução de problemas, né? Não sei se algum de vocês já passou por isso, mas eu já tive que resolver problemas pelo celular. Eu estava viajando, né? Viajando no ônibus de uma cidade para outra e eu tive que resolver problemas da empresa pelo celular. Então, por quê? Porque eu não tinha outra forma. Fui pego de surpresa, reunião de última hora, eu estava no ônibus, coloquei ali o fone de ouvido, comecei a conversar, depois abri as planilhas, fui trabalhar as planilhas, fui ver a gestão do sistema, estava funcionando direitinho, fui ver o sistema de cloud computing, edge computing, que eu gosto de mexer bastante nessas duas partes, fui trabalhar ali, fui mexer, fui ver se estava funcionando corretamente, e isso tudo num deslocamento de aproximadamente 3 horas. Então, otimizei o meu trabalho. Quando eu cheguei na cidade, já tinha resolvido todo o meu trabalho, foi só cumprir tabela mesmo, tá? Então são coisas importantes a pensar. E aí você vai vendo uma evolução dos aparelhos telefônicos. Então, o primeiro sistema que nós conhecemos foi o aparelho 1G, né? Nós estamos acostumados com 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, mas o primeiro foi 1G, que a revolução era a voz, tá? Era transmitir voz de maneira móvel. Então, olha o tamanho dos aparelhos. Quem é da época vai lembrar, nos anos 80, os aparelhos eram imensos, pesavam mais de 1 quilo, tá? Era um aparelho pesado. Tanto que chamavam de tijolão, porque realmente tinha o aspecto de um tijolo, tá? Não só o aspecto de um tijolo metafórico, era realmente físico. Porque o celular ele não era fininho, ele era comprido para cá, assim como se fosse um tijolo, ele tinha um tamanho de um tijolo. Então, se você pegasse um tijolo e o celular e colocasse um do lado do outro, o formato era praticamente o mesmo, né? E com a evolução, repare uma coisa curiosa: a segunda revolução foi na década de 90, onde aparece o 2G, que não só transmitia voz móvel, mas transmitia as mensagens de texto móvel também, coisa que hoje SMS quase ninguém usa. Você recebe muito do banco SMS, autenticação de duplo fator, né, por SMS, ou às vezes venda de produto, gente te cobrando, coisa que você nem fez. Infelizmente recebe até coisa de golpe, né? Ah, você ganhou 5 bilhões de pontos em tal programa de dots ou de coisa semelhante, você pode trocar, clica aqui. Aí é golpe, né? Você recebe hoje assim. Mas naquela época era muito legal. Para quem é da década de 90 sabe o quanto era divertido mandar SMS. Era divertido e não era, porque o SMS custava. Então, cada SMS tinha um valor. Era como se fosse R$ 5 por mensagem. Então, você mandava o mínimo possível, né? Você mandava o básico. E aí, meu, beleza? Como vai? Era só um negócio, cara, beleza. Encontro você às 10 em tal lugar. Não tinha muita conversa, não era o WhatsApp que você abria sua vida para a pessoa, mandava áudios. Isso nem tinha, né? E aí começa em 2000 a ideia dos dados móveis. Repare que os celulares vão diminuindo cada vez mais, né? Eles vão diminuindo cada vez mais. Então, os dados móveis, na década de 2000, surgem com as redes sociais. Então, as pessoas começam a escrever, poder mandar mensagens em sistemas já acoplados na internet. E também no sistema corporativo, você começa já a utilizar o computador como ferramenta central de todo o trabalho, né? Até então, 80 e 90, o computador era um suporte para o trabalho corporativo, né? Ele ajudava no trabalho corporativo, era uma ferramenta de auxílio do trabalho corporativo. Depois da década de 2000, ela começa a se tornar imprescindível. Sem computador, sem trabalho. É simples assim. Tá? Sem computador, sem trabalho. Até hoje é assim, né? Acabou a internet, todo mundo fica sem fazer nada. E a ansiedade vai a milhão.
O cara vai a milhão. Um gestor comercial sem internet, ele entra em pânico. Vocês sabem disso, meus senhores. Por quê? Porque você não vende. Você não gere sua equipe. Você não consegue ver, não consegue ver nada. Você fica cego, surdo e mudo. Tá? E digitalmente. E aí, como é que faz? 10 minutos é o suficiente para você pirar. Imagina ficar 3 dias sem internet. É inimaginável. Inimaginável, meu senhor. Inimaginável, tá? E aí, nos anos 2010, começa a banda larga, porque começam a surgir mais e mais informações em rede, baseados em áudio, vídeo e imagens. Começa a crescer a largura de banda. É importante aumentar isso aí. E aí vem o 4G, que é uma solução que aumentava mais, muito mais, né? A largura de banda e tornava mais fácil, né, você conseguir transmitir as informações. Com isso, a necessidade de teclas acabou. Tá? Então começa-se a ter mais opções de ver vídeos. Então reparem que de um aparelho que só era para falar, ele se torna um aparelho para ver. Então as telas começam a ampliar novamente, começam a crescer, porque você acaba tendo uma mini televisão na sua mão. Você tem um mini smartphone na sua mão o tempo todo agora. Você está conectado, você tem um mini smartphone na sua mão. Você está, desculpa, mini smartphone não, você tem uma mini televisão, uma mini smart TV na sua mão. Você está ali conectado o tempo todo, digitando e clicando e tal, e tendo essa coisa. Só que os serviços se ampliam. Aí você começa a não se basear mais em operações físicas. Então diminui até o uso dos computadores para aumentar cada vez mais o uso do aparelho smartphone. Hoje, e segundo várias pesquisas, mais de 96% da população mundial utiliza smartphones para acesso à internet. Tá? Ou seja, de 100% de pessoas que acessam a internet, 96% acessam de smartphone. Isso é surreal, é muita coisa. Então você resolve toda essa situação por smartphone. Você quer matar um gestor comercial? Quer matar um administrador? Tira o smartphone dele hoje, cara. É simples. Eu vou ferrar você, tira o smartphone do cara. Acabou. O cara não faz mais nada, né? Ele fica como se não tivesse os braços ali para trabalhar, né? É muito difícil se virar desse jeito, não dá mais. Vocês já estão começando numa linha digital. Imagina como é que era o gestor comercial há 40 anos atrás. Era ele, um caderninho, uma caneta e boa vontade, tá? E um sapato bom, tá? Porque tinha que andar muito. Era um sapato bom. Era um sapato fera. Que aguentasse você andar bastante e não te desse dor nas costas. Tá? Uma roupa bem bonita, bem arrumadinho. Hoje tudo modificou, pessoal. Tá? Então são coisas que são importantes ser levadas em consideração. E lógico que a segurança é uma das coisas importantes, né? São desafios que são postulados dia a dia, né? Hoje as nossas informações elas devem ser criptografadas e ter uma autenticação forte, para que sua senha não caia na mão de pessoas mal intencionadas. Então, às vezes senhas de trabalho que podem ser assim importantíssimas para o seu dia a dia, você tem que se preocupar para que não haja nenhum problema, tá, do que está acontecendo. Então, suas informações devem ser constantemente revisadas, né? Você tem que ver a segurança e saber que aquilo está sendo bem intencionado. Você não acessar de qualquer lugar, usar computadores públicos, não deixar computador aberto quando sai do serviço, né? Às vezes pode ter alguém mal intencionado, você não pode julgar todo mundo bom, ao mesmo tempo que você também não pode julgar todo mundo mal, mas é importante sempre estar uma desconfiadinha, né? Também temos ameaças comuns, né? Que são aquelas que eu falei para vocês. Tanto vem SMS, quanto deve lotar sua caixa de e-mail, né? Aquelas ameaças que são os vírus e os malwares, né? São formas de roubar sua senha também e fazer manipulações com os dados que você tem. Obviamente que hoje temos que colocar em voga que dados valem mais que petróleo. Tá? Então, o petróleo era a coisa mais valiosa que tinha. Antigamente era ouro, depois veio o petróleo, agora os dados são as coisas mais valiosas que tem. Então, eles vão buscar suas informações, ainda sabendo que você trabalha numa área que mexe com muitos clientes, que trabalha com, às vezes, com até informações sensíveis,
Eles vão querer informações de você. Se você não tira por bem, porque você não vai dar informações do cliente, mesmo porque são asseguradas por lei geral de proteção de dados, né? Vocês vão tentar roubar informações de você. Então, isso vai gerar soluções importantes que sejam emergentes em segurança de tecnologia móvel, ok? E lógico, como eu falei para vocês, a rede social impulsionou muito isso, né? Porque ela permitiu que os usuários criassem perfis que pudessem compartilhar informações. E hoje são muitas informações. Inclusive, dessas informações, vocês podem pegar clientes. Tá? Então, quando for fazer, por exemplo, um anúncio em uma determinada rede social, seja Instagram, seja Facebook, seja LinkedIn, seja qualquer uma delas, você pode projetar um público específico. Então, por exemplo, eu vendo um produto que ele é mais agradável para pessoas de 18 a 24 anos, então eu posso escolher esse lugar, né? Essa faixa etária. Eu posso também colocar, por exemplo, eu quero que sejam pessoas da minha região, pessoas lá de muito longe, que eu não consigo entregar o produto, quero pessoas mais próximas a mim. A minha empresa não tem uma logística ainda muito bem desenvolvida, então eu tenho que pensar nas necessidades pontuais ali, então eu posso pensar nisso. E você vai compartilhar informações com pessoas que têm interesses semelhantes. Então você vai ver pessoas que estão numa determinada bolha, tá? Uma bolha comercial para você. Então, obviamente, né? Isso são coisas interessantes, são pontos interessantes que são tratados e distribuídos, né? E lógico, né, que nós temos a inteligência artificial e a internet das coisas, como eu falei, e como elas estão mudando a tecnologia móvel, bem como estão mudando o sistema de negócios. Primeiro, ela deu uma revolução na interface dos usuários. Então, a forma com que o usuário enxerga, né, as informações mudaram. Então, você quer saber, por exemplo, como está sendo vendido um produto em certo lugar, qual a tendência atual, a inteligência artificial te dá de maneira muito pontual para você. Ela analisa dados de maneira muito mais fácil, muito mais coerente. A segurança é muito maior, porque tem dupla autenticação de fatores. Você consegue ter reconhecimento de voz, reconhecimento de rosto, reconhecimento de imagem, o que garante uma segurança muito maior. Otimiza o desempenho das suas aplicações, programas que funcionam mais rápido são programas mais eficientes, não fica travando, você consegue trabalhar com mais fluência, né? E tem muitas inteligências artificiais, por exemplo, em dispositivos móveis, como eu falei para vocês. Uma coisa legal, tem dois legais, que é o Microsoft Lens e o Google Lens no celular, recomendo que vocês mexam com isso, que vocês podem, por exemplo, chegar num país que tem um alfabeto diferente, clicar na palavra traduzir, apontar para a placa e ele vai dar a tradução simultânea daquela placa. Isso é brilhante, tá? Isso é maravilhoso. Através do seu dispositivo móvel, isso facilita a sua vida em diversas formas diferentes. Principalmente hoje também nessa parte de tradução linguística, né? Isso ajuda muito, né? Os dispositivos IoT, como o smartphone, Smart TV, e que são coisas presentes no nosso dia a dia, né? Estar conectado 24 horas, né? Ou que nós chamamos isso de maneira ubíqua, né? São dispositivos móveis como controladores, comunicações M2M, ou seja, machine to machine, máquina conversando com máquina, que vai ajudar você a tomar decisões mais rápidas. Então, por exemplo, o cara faz uma compra num determinado filial da empresa que você trabalha, já vem no seu computador dizendo que foi feita a compra, mas é máquina conversando com máquina. Você só vê os dados aparecerem ali, mas as duas máquinas estão conversando entre elas, uma passando informação para a outra, tá? Então isso é legal. Surgimento de novas redes móveis, obviamente, isso vai mudando e também a segurança vem sendo aprimorada com isso, né? Então, casos utilizados bastante, exemplos práticos dessa aplicação de tecnologias móveis, elas acontecem, por exemplo, no teletrabalho, o home office, como melhor chamar, né? E a colaboração, então trabalhos colaborativos, posso abrir uma planilha, pedir para os meus colaboradores ou os meus colegas ajudarem a trabalhar na mesma planilha ao mesmo tempo. Eu acho que vocês já fizeram isso, tanto enquanto alunos quanto enquanto profissionais, né, trabalhar colaborativamente. Quando você tem um sistema de gestão, por exemplo,
Você trabalha colaborativamente, são várias pessoas alimentando aquele sistema ao mesmo tempo, às vezes de várias filiais ou às vezes de um único local, né? Então você tem essa facilidade. A educação móvel, estamos aqui, muitos de vocês provavelmente estão assistindo a mim pelo celular. Tá, então a educação móvel está mais fácil. Fazer um curso pelo smartphone é muito acessível, muito tranquilo, muito fácil. Aplicações te garantem conhecimento, informação, saúde e bem-estar também, principalmente com a gente tendo a opção, né, de ter um bem-estar assistindo vídeos, né, tendo entretenimento, a saúde com telemedicina, né, compras facilitadas, pagamentos móveis também. Repare que você hoje pode configurar o cartão no seu smartphone e encostar ali para fazer compra. Isso é bom tanto para quem é o vendedor quanto é o cliente, o comprador, tá? São duas facilidades maravilhosas, facilita demais. Outra coisa interessante, o Pix, que é um pagamento móvel. Quem aqui nunca usou o Pix, né? Acho muito difícil. Pode ser que tenha, tem, mas é difícil, né? Segurança privada e pública, hoje tem câmeras espalhadas em todos os locais que garantem uma certa segurança para quem está utilizando o local. Navegação e localização, que é um dos pontos centrais de que nós trabalhamos bastante. Repare que, pelo menos eu falo por mim, eu não utilizo, eu não consigo mais me deslocar dos locais sem utilizar um GPS. Eu não lembro o nome de rua, cara. Desculpa, não lembro o nome de rua, tá? E o legal também, para alguém que trabalha com gestão comercial, para desenvolver uma rota, pô, tem um sistema de navegação maravilhoso, porque você coloca todos os locais que você vai naquele determinado dia, ele já dá uma rota específica para você, começando do mais próximo para o mais distante, tá? Ou fazendo uma rota circular, onde você começa pelo mais próximo, vai indo até chegar no mais longe, e depois voltando para outros caminhos até chegar no seu caminho, no seu ponto de origem, tá? Isso é maravilhoso, facilita a vida, economiza combustível. Economizar combustível é legal, tá? Então, isso economiza combustível, facilita o seu acesso e otimiza o seu dia, porque você perde menos tempo e vai em mais locais. Eu duvido que você conseguiria fazer isso de uma maneira mais lógica, tá? Então é muito mais fácil. Fora que você pode consultar outras coisas, né? Saber como chegar em determinados locais utilizando alguns outros equipamentos, né? Então, saber transporte público, saber coisas assim, tudo pelo smartphone, por exemplo. Então, temos veículos autônomos que são hoje muito falados, né? Muito virou uma coisa assim muito falada, bastante falada, né? Conforme o que vai aparecendo, né? Então, os veículos autônomos são coisas que vão aparecendo bastante e que está aparecendo principalmente nos Estados Unidos, Europa, na Tesla, né? Desenvolvendo veículos que andam sozinhos. Comércio eletrônico é uma das coisas que nós temos muito contato também e nós não podemos negar a presença do comércio eletrônico, porque hoje, mais, como eu falei, mais de 60% das pessoas do Brasil optam por comprar no comércio eletrônico. Temos o 5G e o IoT, como eu falei, Internet of Things, que são coisas muito pontuais, mas muito brilhantes, que são utilizadas bastante. O 5G é você poder estar presente em outros locais, poder estar presente e desenvolver, né? Internet de qualquer lugar onde você tenha, né, uma conexão mais ampla, mais ampliada, muito mais interessante. E temos as redes sociais e formas de comunicações bem ampliadas também, que são pontos cruciais para o nosso trabalho, tá? Porque nós estamos em constante trabalho, em constante desenvolvimento. Então é importante que as redes sociais estejam aí, as comunicações estejam disponíveis, né? Quanto melhor nos comunicarmos, vamos mais longe, nossa informação vai mais longe, então nossa influência comercial, ela também vai mais longe com essa tecnologia. Então é importante levar isso em consideração, ok? E aí, lógico,
que nós temos os avanços, né, da tecnologia móvel, né? Então as tendências de crescimento são cada vez maiores. Então, lógico que cada vez mais com o tempo vai passando a adoção de pagamentos móveis, né? Eu acredito ainda que dinheiro vai ser uma coisa ultrapassada. Eu mesmo falo por mim, não pego em dinheiro faz um tempão que eu não pego em dinheiro, que eu não sei o que é mexer com dinheiro. Então são coisas que são modificações que vão acontecendo, tá? E que é isso, pessoal. É natural acontecer isso, esse tipo de transições, né? Transações contactless, digitais, transações que você não precisa pegar nas coisas, então é muito mais seguro para você. Então, mandar um Pix para uma pessoa é muito mais seguro. Você fez uma compra, o cara te passou o código dele, você fez um Pix ali para ele, é muito mais seguro. Você tem um controle maior daquilo que você faz, tá? Então, esses controles são interessantes. O blockchain, como eu falei para vocês, que é um cartório digital, é um ponto crucial também, porque na hora de fazer pagamentos, ele cria também uma ideia de que houve um pagamento, não é possível mudar essa informação, então não há como dizer que não ocorreu ou que ocorreu a mais se está cadastrado via blockchain, tá? Que é um cartório imutável. Cada vez que você gera um bloco, esse bloquinho é imutável, você não consegue mudar esse bloco, então ele é bem interessante. Acredito também que vai ter uma regulamentação de moedas digitais cada vez maior, então, como eu falei, cada vez mais a gente fica pegando menos dinheiro, né? As empresas optam por dinheiro, por transferência, né? Ou seja por pagamento via cartão, seja débito, crédito, ou pagamento via Pix. Muito difícil você mexer com dinheiro. Acho que só quando está sem internet ou algum problema vem acontecer assim, mas as regulamentações de moedas digitais estão cada vez mais presentes e vão ampliar cada vez mais, tá? E também acredito bastante na integração da IoT como tecnologia ubíqua, tá? Ou seja, o IoT vai estar presente em tudo o tempo todo. Nós usamos hoje já o smartphone que está 24 horas conectado na internet, mas eu acredito que todos os aparelhos digitais possíveis vão ter esse acesso, tá? Então são coisas bem importantes que vão acontecer cada vez mais. E aí, siga-me no Insta, pessoal, quem tiver alguma dúvida. E também, quem tiver dúvida, mande perguntas para o nosso mediador. Nosso mediador vai estar à disposição de você, que é um cara maravilhoso, é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar. Ele vai repassar para mim, vai repassar para o tutor, vai repassar para a coordenadora, e nós vamos responder o seu problema e resolver a situação que for necessário, ok? Muito obrigado a todos e até uma próxima aula.